partir de agora, começamos com mais uma edição inédita do Entrevistas, que a cada semana a gente visa trazer informações, pautas diferentes para poder agregar os telespectadores da UOL TV e os telespectadores que assistam o programa que está ao ar há 11 anos. Eu estou trazendo no programa Sabrina Bogado, ela que se formou em jornalismo na Faculdade Hélio Alonso, na Faixa, no Rio de Janeiro, e hoje ela trabalha com cinema, ou seja, é cineasta. Sabrina, muito obrigado por ter aceito o convite, mesmo que de forma remota. É o que está nos permitindo hoje em dia. O cinema brasileiro, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, nesse tempo. Primeiro, obrigado pelo convite, Gustavo. Ótimo estar aqui hoje com você. Acho muito pertinente falar de cinema nesse momento. E é um prazer realmente muito grande poder conversar. Estamos numa... porque ficou tudo meio pela metade. Deixa eu formular a pergunta. O cinema brasileiro hoje respira por aparelhos? Sim. Na verdade, hoje o cinema brasileiro quase não respira. Na verdade, a gente está num momento de asfixia muito grande. Eu acho que, falando do lado bom, a gente hoje tem uma maturidade, né, de produções internacional. A gente tem feito um trabalho que não é de hoje, né? Eu já trabalho com cinema há muitos anos. A gente tem muitos talentos, a gente tem muita capacidade de produzir e está sendo feito. Mesmo com toda a asfixia, o cinema está sendo realizado, né? Assim, a gente tem uma galera que está aí trabalhando, dando murro em ponta de faca. Mas realmente, assim, vamos falar um pouco do cinema no mundo para a gente entender onde está o cinema brasileiro, né? Que o que acontece? Todos os países hoje no mundo, eles trabalham financiamento público para o cinema. Todos. O único que não trabalha é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um mercado à parte, que a gente conhece, que são os grandes blockbusters. A gente tem Avengers, a gente tem tudo isso, comics, Marvel, a gente tem tem as grandes produções. Então, assim, se a gente está falando de Canadá, a gente está falando de França, a gente está falando de Alemanha, a gente está falando de todos os países do mundo, eles sim dependem de financiamento público. E o Brasil não é diferente. Né? Gostaríamos de ser, mas não é diferente. Então, assim, a gente depende de financiamento público. Infelizmente, mas existe um papel de resgate e retrato da cultura que é fundamental que haja incentivo do Estado. Porém, o Brasil, se você pegar há uns 4, 5 anos atrás, o Brasil estava entre os 5 países do mundo com melhor financiamento para cinema. O que significa isso? A gente não está falando em termos monetários. Porque se você pegar um Japão, se você pegar uma Alemanha, a gente está falando, né, Canadá, a gente está falando de outros valores. A gente está falando de formas de fomento. O Fundo Setorial Audiovisual, via Ancine, é um dos melhores, quando você fala entre os 5 do mundo, a gente está falando da metodologia do Fundo Setorial, porque ele é um fundo de investimento. Então, existe, sim, um valor que vem do Codecim pago pelas teles, né, que é o imposto, mas é um imposto que a própria indústria movimenta para a indústria. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou incentivando obras, mas que essas obras vão dar retorno ao fundo. Então, assim, não é um fundo perdido no sentido de que, se eu tenho, por exemplo, a gente tem obras... É bom que se fale para poder entender sobre essa questão. Isso, para a gente nivelar esse entendimento de que quando a gente fala o Estado está colocando dinheiro, a gente não está dizendo que o Estado está financiando o cinema por si só. O Estado está fazendo um negócio, e é um negócio lucrativo, que é um fundo de investimento, que um banco poderia estar fazendo. Isso, inclusive, foi uma das bandeiras que eu tenho levantado em 2018, 2019, que os fundos de investimento privado teriam um excelente negócio aí também. Inclusive, os Funcines da Ancine foi uma tentativa disso, num outro modelo vinculado à agência, mas investimento privado funcionaria sim, porque a gente já tem hoje um mercado muito globalizado em que as obras são vendidas no mundo inteiro e principalmente às alturas do dólar que a gente está e do euro, os filmes dariam um lucro para qualquer fundo de investimento, como davam para o Fundo Setorial Audiovisual. Existia um retorno de 4 para 1. Então, assim, realmente, cada R$1 investido, 4 retornava para o fundo. Então, isso é muito, muito importante de se dizer. Você citou que os Estados Unidos é o único país no mundo que o cinema ele é uma indústria à parte. Por que os demais países
eles não conseguem transformar o cinema numa indústria à parte também? Sim, eu acho que isso foi um movimento que estava acontecendo, né? A gente está falando de uma forma de arte que mudou muito nos últimos anos, digamos assim. O cinema vinha por um caminho de salas de cinema, entraram os grandes complexos distribuidores, o CI, Cinemark, que quebrou um pouco essa cadeia. Quando o cinema conseguiu... Aí, eu digo isso por quê? Porque se você pensar que para um filme chegar numa sala de cinema, ele ficou 25% com a sala de cinema, 25% com o distribuidor, para chegar no produtor, com todo o custo que você tem de investimento, de publicidade para que esse filme saia. Então, realmente, acaba não sendo... Acaba a ponta vai perdendo muito. Então, assim, tem essa questão. Então, a primeira grande mudança, né? A gente tem que olhar para as mudanças tecnológicas, senão a gente não consegue entender o que estava acontecendo no mundo do cinema. Então, a primeira grande mudança foi essa. A segunda grande mudança foi que a gente teve que lutar contra a pirataria um bom tempo no mundo inteiro. E quando a gente se estabeleceu em termos de streaming, tá, então como as pessoas assistem, né? Vamos lá. Porque antes as pessoas assistiam televisão e sala de cinema. Agora as pessoas assistem plataformas e o YouTube, por exemplo, que já tinha muita coisa pirata, hoje em dia quase não tem mais. Então, assim, já está bem mais controlado isso. E a gente está vendo eu não digo uma crise, porque eu não gosto dessa palavra, mas uma grande modificação na forma do mercado de cinema. Em que sentido? Em Cannes, no ano passado, por exemplo, 2018 e 2019, né? Você vê um esvaziamento do marché do filme, porque os streamings estão levando produções que são produções que os veteranos do cinema, e eu acredito muito nisso também, que falam, às vezes eles novelam a história, sucateiam, faz uma temporada a mais, o filme tinha que ser 3, mas por questões mercadológicas faz 4. Então, assim, essas coisas que a gente viu acontecer muito na televisão. Então, a gente tem 2 mundos aí. Quando você fala de streaming, super se mantém inclusive no Brasil e no mundo inteiro, porque é uma outra forma. Então, não vai dizer, que quando falamos de cinema, estamos falando de quê? De longa-metragem, série de TV. Então, sim, temos um mercado à parte que não depende de financiamento público nenhum. Então, sim, conseguimos fazer a transição. Quando a gente fala do cinema mais clássico, de salas de cinema, que é muito um retrato da cultura, que não é essa coisa massificada, é uma coisa muito mais artística, e ela sim é uma representação da cultura, ela precisa do mínimo de fomento público, porque não infelizmente não é da grande massa. E aí quando você fala assim, mas por que o mundo inteiro não consegue? Na verdade, os Estados Unidos consegue porque os Estados Unidos é autônomo em quase todos os setores da economia. E o resto do mundo não é. Então não dá para tirar o cinema desse... É uma questão estrutural do país. Estrutural do país. E que nenhum outro tem esse perfil, entende? Tão consumista. Então, quando você fala assim, o cinema não consegue autonomia. Não consegue. Nos streamings ele está conseguindo. Entende? Ô, Sabrina, há pouco mais de 10 dias, estreou no Festival de Veneza o filme Narciso em Férias, em que o Caetano Veloso conta os 54 dias na prisão. Isso foi, ele até deu uma explicação, porque é um capítulo do livro Verdade Tropical, e etc. Um filme, e mesmo assim foi um filme documental brasileiro, num festival internacional. Não é muito pouco? Bom, o Festival de Veneza é um festival muito concorrido, tá? Assim, a gente tem hoje uma representação internacional do Brasil nos festivais, eu considero bastante boa. Eu tenho feito circuitos de festivais quase todos os anos. O único ano, efetivamente, 2020, né? Que, esse ano você pega, amassa, joga no lixo, porque esse ano não está valendo. Eu acho que o Brasil estava vindo num movimento muito lindo e por isso eu lamento muito o financiamento da Ancine ter sido bloqueado, inclusive para festivais internacionais. A gente teve muito poucos que foram liberados mesmo em 2019. Vamos deixar claro que isso não tem a ver com Covid, isso tem a ver com uma crise que, inclusive, tem a ver com a questão do Ministério da Cultura não existir mais de forma autônoma. A gente uma questão política. É político. Ou seja, então é aquela ideia do presidente da República que é comunista, então não libera grana. É contra os ideais. Eu acho que é mais uma questão. Eu acho que é uma questão de controle, assim. Eu acho que é uma questão de controle no sentido de que tem grupos e interesses políticos. E que não é que não vá... Eu não acho que não vá se fazer cinema. Assim, em algum momento isso
né? A gente tem, graças a Deus, a classe está muito bem organizada. Tanto que a Ancine não, a Ancine está sobrevivendo a custas muito difíceis, mas está, porque qual é a grande questão hoje? A questão é que depende, a diretoria colegiada recentemente foi nomeada, e isso é uma nomeação presidencial, e eles ainda não têm uma organização de comitê de investimento, porque também depende de questões internas políticas que não estão sendo resolvidas. Mas voltando à questão dos festivais, quando a Ancine estava funcionando normalmente, estava sendo lindo, a gente estava crescendo, as associações, a gente tem associações do cinema, né, que você tem vários, Brabce, CAB, você tem várias associações da SPCine, que estavam fazendo um trabalho lindo, inclusive São Paulo continua fazendo, se você vê novas metodologias, até de tax rebate, que é a devolução de cinema para quem paga de dinheiro investido para quem filmar em São Paulo internacionalmente. E assim, vamos olhar para a gente um pouco mais amplo, porque nós somos América Latina. Então, assim, não. Mas a América Latina faz filme lindamente. Então, e nós também estávamos fazendo. Sim. Assim, só que, vamos lá. O Brasil, Sabrina, convenhamos, desculpa te interromper, mas convenhamos que do filme do Bruno Barreto, Quatrilho, em diante, o boom do cinema brasileiro foi espetacular. Eu particularmente, virei um grande consumidor de filme brasileiro. Só que nem chegava, né? Eu acho que a distribuição é um tema também, que muitas vezes não chegava. Por exemplo, eu tenho acesso, você tem acesso, mas sim, quantos efetivamente têm acesso? Então, assim, é lindo, assim, tem filmes, a gente, assim, não existe hoje nenhum festival importante no mundo que você não veja pelo menos um filme brasileiro. A gente acabou de fazer o filme, uma animação, que foi na UEL, o Livro Mágico, em coprodução com o Chile, que teve o Festival de Annecy, que infelizmente foi online, que é o maior festival de animação do mundo, e a gente ficou entre as 10 melhores animações do ano. Então, assim, sempre tem, tá? Foi o único brasileiro? Foi o único. É uma coprodução com o Chile? Mas eu acho também que isso fortalece, sabe? A gente trabalha muito com a produção internacional, porque é isso, essa troca, e isso estava sendo lindo com a Ancine, que as coproduções internacionais estavam fluindo, porque o que é isso? É você trazer a tecnologia do que você não tem para dentro e exportar o que você tem de melhor, é uma troca, para aumentar a qualidade dos filmes. Então estava acontecendo muita coprodução internacional, estava acontecendo muita, a gente já estava conseguindo se organizar, ainda embrionariamente, mas em bloco para ir para os festivais. Então, se a gente olhar para todos os cinemas mundiais, assim, todo o fluxo da indústria, eles começaram a ter visibilidade quando eles foram em bloco. O brasileiro ainda tinha isso muito de separado. Cada um por si, vamos lá que eu sou seu concorrente. Eu acho que não tenha. Os grandes ainda têm um pouco essa mentalidade, mas você tem uma massa ali média de produtores que se ajudavam muito. Tem a questão das mulheres, que a gente também estava tentando movimentar e se unir muito, porque ainda são muito poucas dirigindo cinema. São muito poucas. A gente tem uma massa de mulheres produtoras, mas muito poucas que dirigem. E isso também a Ancine estava incentivando muito, porque tinha cotas. Começaram a ter cotas nos filmes para as mulheres. E foi lindo. Para mulher? Para mulher dirigir. Que coisa. Tem que ser. Essa informação é nova. E certamente as pessoas desconheciam. Assim, começou e parou, né? Porque agora não é prioridade política isso. Mas foi lindo, assim. Eu tive conversas, eu estava em Cannes, e eu tive conversa com um dono de uma produtora brasileira, e ele veio todo orgulhoso falar para mim: Sabrina, meu filme novo tem uma mulher dirigindo. Aí eu falei: ai, que bom, fico muito feliz que tem uma mulher dirigindo. Aí eu virei para ele e falei assim: pois é, eu tenho só uma pergunta para você. Você colocou por causa do edital de cotas, né? Senão você teria colocado ela para dirigir? Aí ele: não, eu não sei, mas ela trabalha com a gente há muito tempo. Eu falei: pois é, ela trabalha com vocês há muito tempo e ela é uma boa diretora, certo? Ele: não, ela tá fazendo um trabalho fantástico. Eu falei: então ela tinha condições de dirigir e ela não tinha sido colocada e ele chamou por causa das cotas. Então, assim, a gente sabe que existe um machismo patriarcado em todas as áreas, no cinema também. Sabrina, nós vamos parar um pouquinho, a entrevista vai para um rápido intervalo comercial, nós vamos voltar com mais Sabrina Bogado para falar do cinema brasileiro. Você já viu que ela riscou o fósforo, é para incendiar, e no segundo bloco vocês esperem que o bicho vai pegar. Voltamos já já.